Para falar pelo Amicus Curiae, Central Brasileira do Setor de Serviços, convido o Dr. Flávio Henrique Yunes Pereira. Dr. Flávio, Vossa Excelência também terá até 10 minutos para se pronunciar e tem a palavra. Muito obrigado, Excelentíssima Senhora Presidente, eminentes relatores, douta Procuradora-Geral da República, colegas aqui presentes. A questão colocada é se a terceirização de atividade fim leva a uma precarização das relações de trabalho. O primeiro aspecto que nós gostaríamos de observar é se haveria uma causa necessária entre terceirizar a atividade fim e descumprimento das relações ou do direito do trabalho. Para isso poderíamos nos socorrer do mundo da vida e teríamos centenas de exemplos de empresas prestadoras de serviço, contratadas por tomadora, que cumprem a legislação trabalhista sem nenhum problema. Teremos também outras empresas terceirizadas que infelizmente não o fazem. Mas também temos, numa contratação direta, sem terceirização, descumprimento de normas trabalhistas. O problema então é a terceirização ou é o bicho-homem que gosta de abusar do direito? Aliás, o abuso é inerente ao direito. O que nós estamos tentando trazer aqui, a reflexão, é que o alvo da Justiça do Trabalho está errado, não é a terceirização. É o abuso, por isso que não procede a alegação de que o que se defende aqui seria um impedimento de que a Justiça do Trabalho cumprisse o seu mistério de conter os abusos. Não. A grande questão que ocorre é que há um pressuposto equivocado da Justiça do Trabalho, quase que um mantra, para dizer, se terceirizou a atividade fim, eu tenho a precarização. E a partir desse pressuposto, dessa lente, ela passa a julgar os casos para superdimensionar, por exemplo, os elementos de uma relação de emprego, como a subordinação. Então, a partir da ideia de que se a atividade fim é ilícito, eu vou demonstrar, a pretexto de julgamento do caso concreto, que tem subordinação, que tem pessoalidade. Ora, numa contratação normal, todas as relações jurídicas de contratação, há prerrogativas tanto do contratante quanto do contratado. Por exemplo, o transportador de cargas que vai contratar um motorista, com base numa lei específica, inclusive nesse caso, ele disse que a mercadoria tal, é tal prazo que venha. Isso é dar ordem, mas para aqueles que entendem que transportador de carga dirige e a empresa de transporte de carga, atividade fim. Se é atividade fim, então não pode. E é esse conjunto de normas que tem trazido uma insegurança jurídica gigantesca nas relações de trabalho. Portanto, refuto aqui com a devida vênia a alegação de que está se impedindo o Ministério da Justiça do Trabalho de conter abusos. Isso não ocorrerá caso se prevaleça a tese aqui propugnada de que não há qualquer inconstitucionalidade ou ilegalidade na terceirização de atividade fim. Mas também foi dito aqui uma referência à evolução da jurisprudência do TST, juntamente com as normas do direito administrativo. Isso está presente no parecer da Procuradoria-Geral da República, e foi referido aqui, dizendo, olha, lá o Decreto-Lei 200 já sinalizava que as atividades meio podem ser terceirizadas na esfera pública. O que o enunciado 331 fez, ampliando o 256, era exatamente possibilitar também que isso ocorresse na esfera privada. Ocorre que é preciso, então, examinar, já que se quer fazer a comparação, na sua integralidade, não em recorte. Eu levanto a indagação, serviços públicos é atividade fim do Estado? É titular, não pode nem delegar a titularidade apenas da execução. Isso é terceirizado por meio de contratos de concessão? Sim. A Constituição preconiza isso no artigo 175. O que não pode delegar são aquelas atividades exclusivas, que não se confunde com finalísticas do Estado, previstas na Constituição, como as carreiras de Estado, como a segurança pública. O exemplo dado agora aqui, o TCU, há muito tempo o TCU e a doutrina administrativista em peso coloca que, para as empresas públicas estatais, não é possível exigir licitação quando elas contratam atividade fim, sob pena de engessamento da sua atividade no ambiente concorrencial. Então está lá preconizado há muito tempo, dizendo que a contratação de atividade fim das empresas estatais. Então, que história é essa de que a história do direito administrativo ou da administração pública legitimaria apenas a delegação ou a terceirização de atividade meio? Aliás, a lei das estatais, no artigo 28, parágrafo 3º,
vem deixar isso expressamente. Essas decisões do TCU que vinham ao longo dos anos, dizendo lá que para as atividades correspondentes ao objeto social, é dispensada a licitação. Exatamente porque se reconhece a possibilidade, numa esfera pública, de delegação de terceirização dessa natureza. O problema, eu pergunto, o problema de não distribuição, por exemplo, de equipamentos de proteção individual, o excesso de horas extras e tantas mazelas que ocorrem no mundo do abuso, seriam evitadas se se vedar a terceirização? Essa é a causa? Me parece que não. Parece que na lista de trabalho escravo há uma série de empresas que não terceirizam. Outra questão que se poderia colocar, dos acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. São apresentados índices estatísticos sobre isso. Não existe, a nosso ver, um nexo causal entre terceirização e acidente de trabalho, porque isso ocorre também nas relações diretas. Um exemplo do setor elétrico, uma tomada de 220 volts que está na sala do empregado de RH, se ele colocar o dedo lá vai queimar e pode ser um choque perigoso. E aquele que faz a manutenção da rede elétrica com 13.000 volts? É bem mais perigoso. Vamos imaginar agora que o RH foi terceirizado. A atividade dele ficou mais perigosa do que a da manutenção? O que traz perigo é a atividade em si, eminentes ministros. Não é a terceirização que traz o perigo. Agora, se de fato boa parte das atividades perigosas são terceirizadas, é natural que ali, infelizmente, índices estatísticos revelem problemas de acidente de trabalho. Uma outra questão que poderíamos até apontar é que a terceirização nesse campo, ela até corrobora a especialização e, portanto, a evolução tecnológica de modo a se alcançar uma proteção maior. Essa é a ideia também da terceirização. Porque uma empresa de telefonia tem que absorver 100.000, 200.000 empregados de call center, porque se a telefonia e atende telefone, então é call center atividade fim, aonde nós estamos? Sendo que a infraestrutura e pesquisa e uma série de outras complexidades em volta, que giram em torno de uma empresa dessa complexidade, tem que tomar conta. Redução salarial. Os salários dos terceirizados são muito menores. Talvez pelo fato de a Justiça do Trabalho marginalizar boa parte desse setor. A prova disso é que desde o enunciado 256, lá atrás, depois sedimentado no 331, o serviço, por exemplo, de vigilância foi reconhecido como pode terceirizar. E dados estatísticos revelam, que foram apresentados, de que o salário do terceirizado de segurança é maior do que o contratado direto. Talvez pelo fato de, ao longo desses anos, não tenha havido essa marginalização e essa insegurança jurídica. Então, o que é que causa efetivamente, eventualmente, isso? Quais são os parâmetros dessas pesquisas que são apontadas? Estudos do DIEESE. Mas como é que nós vamos comparar? A comparação do DIEESE, ela é equivocada com a devida vênia, na medida em que ela deveria ser feita intersetor, isto é, entre pessoas que fazem o mesmo ofício e ocupam o mesmo cargo, tendo por única diferença o tipo de contratação, se direta ou terceirizada. Mas não é isso que acontece nesses dados estatísticos apresentados por muitos dos amigos Cury com a devida vênia. Temos outros estudos que indicam o contrário quando se tem esse cuidado metodológico, apontando que a diferença é de menos 0,3%. Menos 0,3%. Em alguns segmentos ganha-se mais o terceirizado, como disse agora no caso do vigilância. Outro aspecto também que é importante é que haveria um impacto na relação sindical. Haveria uma fragmentação e uma dificuldade de organização de sindicatos. Ora, a tese de sem terceirização, eu teria um sindicato único para todos os empregados de uma empresa. Ali teria vigilante, porteiro, todo mundo. Quando eu tenho uma segmentação, todos os vigilantes que prestam serviços, todos os serviços de limpeza, eu tenho fortalecimento até pelo fato de haver uma homogeneidade de interesses. Ao passo que um sindicato com todos juntos teria o interesse do porteiro, que não se confunde eventualmente com o do outro segmento. Será que é isso mesmo? Ou nós estamos, na verdade, trabalhando em tese com pressupostos, com preconceitos, com a devida vênia e, portanto, um viés ideológico? A missão do magistrado realmente é muito difícil. Dar um passo atrás às suas preferências, às suas ideologias e olhar para o regime jurídico. E, com a devida vênia daqueles que pensam diferente, não há no regime jurídico qualquer vedação à terceirização de atividade fim. Muito obrigado.